Vamos lá, pessoal, vamos falar agora sobre aumentos seguidos de descontos ou descontos seguidos de aumentos. Vamos ler o seguinte texto. Um empresário investiu R$ 20.000 em ações da companhia ASM no início deste ano. Nos 2 primeiros meses, as ações tiveram valorização de 10% e 20%. Devido à crise do coronavírus, no mês de março, elas sofreram 2 desvalorizações sucessivas, de 30% e 10%. Determine o valor das ações desse empresário após as 2 desvalorizações. A situação que temos aí é a seguinte. Você tem as ações que esse empresário comprou. Inicialmente ele comprou R$ 20.000 em ações. E essas ações ele ficou muito alegre. De início ela teve 2 aumentos sucessivos. Teve um aumento de 10% e em seguida teve um aumento de 20%. Eu estou falando aumento porque ele usou no texto a palavra valorização. Então quer dizer que essas ações aumentaram. Então essas 2 primeiras taxas, elas não são taxas de desconto. Essas 2 primeiras taxas, elas são taxas de aumentos, tá bom? Devido à crise do coronavírus, no mês de março, elas sofreram 2 desvalorizações sucessivas. Agora sim, essas 2 taxas, uma de 30% e a outra de 10%, elas não contribuíram para aumentar o valor das ações. Elas contribuíram para diminuir os valores dessas ações. Então essas 2 taxas não são taxas de aumento, são taxas de descontos, tá bom? O que foi que eu falei para vocês na aula anterior? Que as taxas de aumento elas entram somando e as taxas de desconto elas entram subtraindo. Somando e subtraindo aqui, professor. Vou lhe explicar. Ele quer que eu determine o valor das ações após tudo isso. Tudo isso, quanto é que resta dos R$ 20.000 que foi o investimento que ele fez inicialmente. Então é muito simples. Esse primeiro valor, R$ 20.000, que é o valor que ele fez, ela sofreu valorização de 10% e 20%. Então eu vou multiplicar esses 20.000, deixa eu colocar aqui mais um zero, 20.000. Vou multiplicar por, vou apagar logo isso aqui tudo. Deixa eu apagar logo isso aqui, vamos botar direito. 20.000, vamos botar 20.000, agora eu escrevi direito. Sofreu valorizações de 10% e 20%. Então, vou multiplicar isso por 1 mais 10%. 1 mais 10%. Deixa eu apagar isso aqui. Tá danado. 1 mais 10%. Em seguida, sofreu uma valorização de 20%. Então, vou multiplicar por 1 mais 20%. Perceba que essas 2 taxas elas são responsáveis em aumentar o valor das ações, por isso que elas entram somando. Mas no mês de março, essas mesmas ações tiveram 2 desvalorizações sucessivas, uma de 30 e outra de 10. Então essas taxas elas já não entram somando, elas entram subtraindo. Então eu vou multiplicar por 1 menos 30%, em seguida eu vou multiplicar por 1 menos 10%, ok? Vamos lá. Lembrando a vocês que 10% é simplesmente 10 sobre 100. Então, quando eu tenho 1 mais 10%, é como se eu tivesse 1 mais 0,1. 20% é 20 sobre 100, é como se eu tivesse 1 mais 0,2. Aqui é como se eu tivesse 1 menos 0,3. E aqui é como se eu tivesse 1 menos 0,1, tá bom? Então, o que foi que ocorreu com as suas ações? Elas foram multiplicadas sucessivamente, os R$ 20.000 de investimento que ele fez, foi multiplicado sucessivamente por 1,1, em seguida por 1,2, que é 1 mais 0,2, 1 menos 0,3 dá 0,7, multipliquei por 0,7, 1 menos 0,1 dá 0,9. Então, esse cálculo vai te dar o valor das ações que resta para esse empresário. Então, é muito importante que numa situação de aumento, insisto em dizer para vocês, vou ratificar o que eu disse na aula passada, as taxas entram somando e numa situação de desconto as taxas entram subtraindo. Então, no mesmo problema, não tem nenhuma dificuldade se eu misturar uma situação de aumento com a situação de desconto. Tranquilamente, o que é que devemos fazer? Na situação de aumento a taxa entra somando e na situação de desconto a taxa entra subtraindo, ok? Olha, agora vamos ver o seguinte, eu coloquei aqui uma coisa interessante. A gente vai fazer uma discussão sobre o que vem a ser taxa aparente, o que vem a ser taxa real e o que vem a ser inflação. É muito importante que vocês tenham uma compreensão desses 3 termos. E nada melhor para compreender 3 termos, 3 ou mais ou 2, não importa, do que um exemplo prático. Vamos imaginar esse exemplo. O presidente do Sindicato Patronal dos Motoristas de Ônibus concedeu um aumento de 32% no salário dos motoristas.
O sindicato dos motoristas não concordou com esse aumento, pois questionaram que queria um ganho real de 32%. Sabendo que a inflação acumulada no período foi de 10%, determine o ganho real nos seus salários. Então, olha o que ocorreu. Isso é muito comum, a gente estar assistindo um telejornal e ocorrer esse tipo de discussão. O sindicato patronal deu um aumento de 32%, só que o sindicato dos motoristas questionaram que esse aumento não era um aumento real, porque a inflação acumulada no período foi de 10%. Então a pergunta é, qual foi o ganho real que esses motoristas tiveram, tá bom? Professor, como é que você vai resolver esse problema? Eu vou resolver e vou me basear em situações do dia a dia. Vamos nos basear em duas situações. Vou dizer para vocês. Uma situação, eu vou admitir que ocorreu antes do aumento do salário e antes da inflação. Então vamos admitir que essa situação antes do aumento, vamos botar aqui antes do aumento e antes da inflação, tá bom? Beleza. Vamos supor que o salário antes do aumento, o salário do motorista era de R$ 1.200. Uma hipótese, tá bom? Uma hipótese. Não sei qual o salário do motorista, vou admitir que era R$ 1.200. Eu vou admitir também que o supermercado desse motorista dava exatamente R$ 400. Então eu tenho um motorista aqui fictício, que o salário dele é R$ 1.200 e de supermercado ele gasta R$ 400. Evidentemente ele tem outras despesas, mas não vem em questão, por meu exemplo. Se eu fizesse para vocês a seguinte pergunta, quantos supermercados é possível ele fazer com esse salário? Então, qual seria a resposta de vocês? Eu quero determinar agora o número de supermercados que é possível ele fazer com esse salário. Então, simples. Basta você pegar 1.200 e dividir por 400, resulta em 3. 1.200 por 400 quer dizer que com esse salário ele consegue fazer 3 supermercados. Então, com esse salário, ele tem um poder de compra de 3 supermercados. Beleza. Vamos agora traçar aqui uma barrinha e vamos colocar uma situação que eu vou dizer que é depois do aumento e depois da inflação. Então, vamos imaginar comigo. Depois do aumento, o que foi que ocorreu com o salário do motorista? Ele sofreu um aumento de 32%. Ora, se o salário aumentou 32%, é porque ele foi multiplicado por 1,32, porque ele vai ser multiplicado por 1 mais a taxa de aumento. A taxa é 32%, que é 0,32 com 1,32. Beleza. Depois do aumento, é de se esperar que esse supermercado dele, o valor, tenha sido afetado com a inflação. A inflação no período foi de 10%, tá aqui, ó, 10%. Então, vou supor que, em média, as suas compras teve um aumento de 10%. Então, se aumentou 10%, eu vou pegar os R$ 400 e multiplicar por 1 mais a taxa, 1 mais 10%, que é 0,1, 1 mais 0,1, 1,1. Então, vou multiplicar por 1,1. Então, quer dizer que depois do aumento salarial e da inflação, o salário ficou 1.200 vezes 1,32 e o supermercado ficou 400 vezes 1,1, ok? Beleza. Eu vou continuar fazendo a mesma pergunta que eu fiz anteriormente. Minha pergunta é, qual é o número de supermercados que ele consegue fazer agora, depois do aumento do salário e depois do aumento da inflação? Ora, o raciocínio não vai mudar. Eu vou continuar pegando o salário dele, que não é mais 1.200, é 1.200 vezes 1,32, e vou dividir pelo número de supermercados, que agora, ou pelo número de supermercados, não, pelo valor do supermercado, que é 400 vezes 1,1, beleza? Então, o que é que eu percebo aqui? Os 1.200 dividindo, vou chamar só de número agora, tá bom? Os 1.200 dividindo por 400 continua dando 3. Agora, se eu dividir 1,32 por 1,1, eu vou achar exatamente, pessoal, 1,2. Então, 1,32 dividido por 1,1, 1,2. Note que a quantidade de supermercados que ele consegue fazer é 1,2 vezes mais. Antes ele só fazia 3
E agora ele consegue fazer 3 vezes 1,2. Eu vou fazer uma pergunta a vocês. Se ele consegue fazer 3 vezes 1,2, é porque eu estou multiplicando 3 por 1 mais 0,2. Quem é 0,2? 20%. Quer dizer que ele consegue fazer 20% a mais de compras. Então é interessante o que foi que ocorreu com o poder de compra deles. Antes ele tinha um poder de compra de 3 supermercados. E agora o poder de compra dele ficou aumentado de 20%. Então, esse aumento no poder de compra é que representa o ganho real do seu salário. Então, o seu salário, pessoal, na realidade, teve um aumento de um ganho real que ele teve, não foi de 32%. O ganho real que ele teve foi de 20%, que é a pergunta da questão. A questão está perguntando qual é o ganho real que ele teve. Então, o ganho real foi de quanto? Foi de 20%. Então, eu queria que vocês entendessem o que foi que nós fizemos nesse tipo de situação. Eu vou apagar aqui essa primeira parte, tá aí no vídeo, depois você pode retroceder, sem nenhum problema. Eu quero chegar a uma conclusão. E essa conclusão, eu quero utilizar ela para a gente responder alguns modelos de questões. Beleza, qual é a conclusão que eu quero chegar? Para chegar a esse ganho real, o que foi que eu fiz? Eu peguei, pessoal, é como se eu tivesse pego o aumento que o seu salário teve. O que o seu salário teve? O seu salário foi multiplicado por 1 mais a taxa de aumento, que vou até apagar aqui. O seu salário foi multiplicado por que número? Vou botar assim. O seu salário ficou multiplicado por 1,32. Pode notar, foi a conta que eu fiz. Eu peguei 1,32 e dividi pelo aumento da inflação, que foi quanto? 1,1. Ou seja, se a inflação aumentou 10% e algo aumenta 10%, eu multiplico por 1,1. Achando como resultado 1,2. Esse 1,2 representa o aumento do seu poder de compra. Seu poder de compra foi aumentado 1,2 vezes. Beleza. Então, imagine que 1,2 é 1 mais 0,2. Concorda comigo? Quem é 1,32? É 1 mais 0,32. Quem é 1,1? É 1 mais 0,1. O que é que esse 0,2 representa? Representa a taxa real de aumento que ele teve. O que é que esse 0,1 representa? Representa a inflação acumulada no período. E o que é que esse 1,2 representa? Representa a taxa aparentemente de aumento que ele teve. Então, aparentemente, o salário dele aumentou 32%. Mas como a inflação também aumentou, ele não teve um aumento no seu poder de compra de 32%. Ele teve um aumento do seu poder de compra de 20%. Então, de agora em diante, eu posso dizer para vocês que 1 mais a taxa real é igual a 1 mais a taxa aparente dividido por 1 mais a inflação. É essa relação que existe entre taxa real, taxa aparente, inflação. Então esse exemplo foi muito massa. Com esse exemplo, eu consegui explicar para vocês o que é taxa aparente, o que é taxa real, o que é inflação. A taxa aparente foi o aumento aparentemente que ele teve. A taxa real foi o que o seu poder de compra aumentou. E a inflação, você já sabe, a inflação acumulada, que afeta diretamente no consumo de bens e serviços. Então, uma outra maneira que é muito comum os livros, deixa eu apagar aqui, apagar essa parte, os livros escreverem, apagar isso aqui, é escrever assim, ó, da seguinte forma. Os livros de matemática financeira adoram colocar isso da seguinte maneira. Eu coloquei aqui terminar de apagar, apaguei. Que 1 mais a taxa real, ó, vou colocar aqui, 1 mais a taxa real é igual a quê? A 1 mais a taxa aparente dividido por 1 mais a inflação. Esse valor aqui que está dividindo passa para lá multiplicando. Então chega à conclusão que 1 mais a taxa aparente é igual a 1 mais a taxa real, que multiplica 1 mais a inflação. Tá aqui. Essa expressão que geralmente adora aparecer nos livros de matemática financeira relacionando taxa aparente, taxa real e inflação. Mas também eu posso dizer que 1 mais a taxa real é igual a 1 mais a taxa aparente dividido pela inflação. Vamos ver agora uma questão sobre isso.